Fala mundo, tudo certo? Eu sou o Gabriel e seja bem-vindo ao canal Mundano. E eu sou Randall Bergamasco. Antes de começar o vídeo rapidinho, eu quero fazer um lançamento aqui com vocês. Já está no ar a loja do canal Mundano, na Mundano Store. Inicialmente você vai encontrar aí placas temáticas, tá? Por exemplo, essa placa aqui especial do canal Mundano, olha só que legal, é tudo em placa de PVC expandido, ela é bem fininha, já vem com fita dupla face para ser instalada na parede, legal para colocar no seu quarto, na sua hora de lazer, mas temos outras ainda. Ou também essa placa de pare em coreano, ou se você quiser tem o kit também um pouquinho mais barato, as duas placas juntas, tá? Temos placas parecidas com essa daqui que você tá vendo aqui, só que temos mais modelos, por exemplo, essa daqui do Líbano, escrito em árabe e Brasil. Dá uma olhadinha, olha que bonita. Essa outra aqui, que é uma cópia daquela outra, tá? Mas tá em português, não tá em inglês. Ou essa outra aqui em russo, em alfabeto cirílico, indicando Rússia e Brasil em português, tá? Placas para você colocar no banheiro aqui, ó. Homem e mulher em alemão, legal para uma área de lazer, legal para colocar na sua casa, por que não? Também em russo. Isso aqui é só uma amostra, viu, gente? É tudo muito baratinho. Vá lá e conheça a Mundano Store, a loja oficial do canal Mundano. Posteriormente, a gente pretende comercializar mais produtos temáticos por lá, mas vamos começar, vamos ver como é que sai. O link da Mundano Store tá aí na descrição. Vá lá e conheça. Você sabia que em algumas línguas não há alguns, eu não vou usar palavras, mas sim conceitos. Conceitos é algo maior do que palavra. Há conceitos que nós usamos em português ou espanhol e não são utilizadas em outras línguas, e esse é o tema de hoje. Conceitos que não existem em outras línguas, mas antes, roda a vinheta. Para começar, vamos falar sobre o inglês, para ser mais específico sobre os artigos em inglês. Lembrando que em português nós temos os artigos definidos que carregam número e gênero em português, o, a, os e as. Em espanhol, el, la, los e las. Lembrando que em português os artigos definidos são os artículos definidos em espanhol. Acho que ficou claro, vocês entenderam o que eu quis dizer sobre artigos definidos. Eu sei que o inglês é uma língua aí bem conhecida, muita gente não tem influência, mas conhece alguns conceitos, mas para quem não sabe, e se eu disser para você que no inglês não há número e nem gênero no artigo, é apenas um artigo, o the, que é conhecido como definite article, ou seja, as palavras ela não carrega o gênero no artigo, e o plural é sempre a mesma coisa, sempre o artigo the. E em relação aos artigos indefinidos, em português uns, uma e umas, e em espanhol uno, una e unas. Em inglês também não tem gênero nem número, eles usam duas palavras, que é o a ou an. O a, ele pode ser qualquer um desses artigos indefinidos, tanto em português quanto em espanhol. O a é um artigo indefinido em inglês também sem gênero e sem número, e o an, na verdade, ele não é plural, ele é usado apenas antes de palavras que começam com vogal. Por exemplo, a palavra apple, que significa maçã, para você falar uma maçã, você diria an apple. Ou egg, que significa ovo, an egg. Ou seja, ele não é plural. Então, esse é um conceito que não existe em inglês. O conceito de gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, como em português e como em espanhol. Por isso é muito comum em inglês, quando a pessoa começa a falar português e espanhol também, por que não? Eles trocam o artigo, por exemplo, ao dizer, sei lá, a lâmpada diz o lâmpada, ou vai dizer o cachorro diz a cachorro, é porque o falante nativo não tem essa noção, tá? É isso. E agora nós acabamos de falar que o inglês usa um único artigo para qualquer gênero ou número. Agora vamos falar um pouquinho sobre a língua russa e os artigos, perfeito? Porque como eu acabei de dizer, se é estranho pra gente ao falar uma língua, não usar artigo com gênero e número. Imagina uma língua que não possui artigo, que é o caso do russo. O russo não possui artigo. O gênero de uma palavra, lembrando que em russo há masculino, feminino e neutro, assim como o alemão, mas há 3 gêneros, eles expressam numa letra do final da palavra. Lembrando aqui que eu não vou ensinar gramática russa, eu também não falo russo, e também não é o objetivo do vídeo, porque o que interessa apenas é o conceito, tá? O russo tem uma outra característica que é estranho pra gente que fala uma língua neolatina. O russo não possui verbo ser, estar no presente. Estranho, né? Por exemplo, se eu vou dizer em russo, eu sou brasileiro, ou eu sou brasileño, ou eu sou brasileño, ou eu sou brasileño, depende do país que você fala espanhol, mas enfim, eu vou usar yo, ou seja, eu sou brasileiro, ou eu sou brasileño. Em russo se diz "Я бразилец", escrito dessa maneira.
IA significa eu e Brasiliets significa brasileiro, ou seja, eu brasileiro, literalmente não tem verbo, tá? Assim como outra frase de exemplo, eu estou em casa, em russo eles simplesmente dizem я дома, eu e doma casa. Você também não tem o verbo ser e estar. Para nós que falamos uma língua neolatina, imagina a falta desse conceito, né? Do verbo ser e estar do presente. É estranho, né? Essa aqui é para os hispanohablantes, ou seja, os falantes do espanhol que vêm ao canal. Não poderia faltar aqui o som da letra V em espanhol. Eu não sei se você sabe, mas em espanhol o som da letra V é um som muito parecido com a letra B em português. Se um falante de espanhol vai dizer uma palavra que tem a letra V, que você vai ver escrita com V, ela tem um som muito parecido com a letra B. Eu sei que o som do V e do B eles não são idênticos. Eu, sinceramente, eu tenho uma noção de espanhol, eu não consigo ver diferença como falando de português, tá? Pelo menos eu ouço a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu separei algumas palavras em espanhol. A janela se diz la ventana, vento você chama de viento, férias você diz vacaciones, não são vacaciones, lembra vacations em inglês, né? Vaca, em espanhol, na verdade, você diz vaca. E sexta-feira em espanhol é viernes. Lembrando que em espanhol a letra B tem o nome de B, como em português, a letra V em português, em espanhol chama-se UB. Então é isso, quando você vê um falante nativo de espanhol, presta atenção nisso. Falantes nativos que não falam outra língua têm até dificuldade de reproduzir esse som, mas é muito comum aí falantes de espanhol que falam português, ou falam inglês, ou falam francês, ou italiano, que são línguas que têm um som parecido, igual ao V em português, tá? Então, em espanhol, o som da letra V soa muito parecido com o som da nossa letra B em português. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, gente, ó, dá uma paradinha, vai lá embaixo, deixa o seu gostei aí. Se você faz isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai distribuir mais. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, isso é essencial pra gente crescer, pro canal Mundano crescer, perfeito? Então, você já deixou o gostei e já se inscreveu, então vamos continuar. E agora vamos subir o nível aqui, vamos falar sobre a língua Pirahã. Já falamos dela em outro vídeo, mas tem que tocar ela de novo para falar sobre conceitos que não existem em outras línguas. A língua Pirahã, ela é falada pelo povo Pirahã aqui nas margens do rio Maici, no estado do Amazonas. São poucos falantes hoje, aí por volta de 150 a 350 pessoas, não se sabe ao certo quantas pessoas falam Pirahã, não se sabe exatamente, tá? E é considerada aí por muitos a língua mais difícil do mundo e você vai entender por que disso. E se esse vídeo fala sobre conceitos que não existem em outras línguas, dá uma olhadinha aí o que vem aí pela frente com o Pirahã. A língua ela só tem 3 vogais, A, I, U, e só 6 consoantes, o G, o H, o S, o T, o P e o B, ou seja, ela só usa 9 letras do nosso alfabeto latino. Mas não acaba por aí. O Pirahã é uma língua tonal, ou seja, dependendo da pronúncia sua, se você faz um som com a boca mais aberta, mais fechada, mais no fundo da garganta, dependendo do tom que você der para a sílaba ou para a palavra, ela pode mudar de significado. Um exemplo, amigo e inimigo são as mesmas palavras, só que os tons são diferentes. Olha só que confusão pode dar isso. O Pirahã não possui números, ele possui só o conceito de pouco, que também pode significar pequeno, e o conceito de muito, ou seja, eles simplesmente não usam números, mas sim em quantidades bem aproximadas, pouco e muito, tá? E esse pouco, inclusive, alguns linguistas realmente traduzem como um, e muitos aí são muitos, e só. No Pirahã só se conjuga verbos no presente, não existe tempo passado e tempo futuro, olha só que maluquice. E no Pirahã não existem palavras que indicam parentesco de pessoas, inclusive a palavra mãe e pai são as mesmas. E só. O Pirahã não tem palavras que definem cores, só claro e escuro. Para fechar, a pronúncia de certas palavras, de certas frases, depende do sexo de quem tá falando. Meu, olha só que maluquice, é a língua Pirahã. E quando te falarem que o português é a língua mais difícil do mundo, por favor, fale sobre essa língua com quem tá te falando isso. Apesar que o português ele tá muito longe de ser a língua mais difícil do mundo, já falamos sobre isso em vários outros vídeos, tá? Falando de conceitos que não existem em outras línguas, não tem como a gente não fechar esse vídeo com o número, o algarismo
0. Vocês vão entender. Lembrando que na Roma antiga se usava 7 letras para indicar os números, né? I, V, X, L, C, D, M, equivaliam aí a 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Porém, como é perceptível, os romanos não usavam nada para indicar um número 0. Então, esse processo aqui para contar ovelhas, contar armas, contar pessoas, é eficiente, que era o que eles queriam para a época. Só que para fazer cálculos é impossível. Você não conseguia fazer cálculos complexos com esse sistema numérico. Lembrando que mesmo na Grécia Antiga não existia conceito de vazio, de zero, e mesmo assim esse sistema foi adotado na Europa por séculos. Só que diferente dos romanos, os hindus usavam um sistema numérico decimal. Bom, basicamente é igual o que a gente usa hoje, ou seja, eles usavam 10 algarismos diferentes para representar qualquer número, isso de 0 a 9. O 0 apareceu aí, com esses 10 algarismos, dependendo da posição deles. Os romanos usavam o X como 10, eles usavam o 1 e o 0 à direita. Esse sistema é conhecido como o sistema indo-arábico, surgiu na Índia e também foi adotado pelos árabes, que inclusive levaram para a Europa por volta do século X. E com a adoção dos algarismos arábicos na Europa, finalmente havia um sistema numérico que era possível realizar cálculos complexos e dessa maneira, é óbvio, tivemos vários avanços em vários campos da ciência como matemática, física e astronomia. O italiano Leonardo Fibonacci, ele é considerado por muitos aí o responsável por trazer o sistema indo-arábico até a Europa, só que a sua popularização de fato aconteceu apenas depois da origem da imprensa no século XV, tá? Agradeça aos indianos e aos árabes. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano, mais uma vez. Eu no Mundano, a gente tá zerando as fotos que mandaram pra gente até o último dia 30 de abril. Muita gente mandou foto. Quando acabarem as fotos, não serão mais divulgadas aqui. Se você quiser mandar, pode mandar. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, mas não vai precisar mais esperar o vídeo, tá? Então vamos lá. A primeira participação, uma participação em família. Temos aí o Enzo, a Dani e o Márcio. Eles são do Rio de Janeiro, capital. Obrigado mesmo aos três. Agora o Gabriel Sarkis, ele é de São Paulo, capital. Gabriel, valeu mesmo. Muito obrigado. A terceira participação é do Thales Silva, de Carmo do Paranaíba, de Minas Gerais. Valeu mesmo. E a última participação do dia é do Henrique Werner Mazeto. Ele é de Sindelfingen, tomara que eu tenha falado certo, na Alemanha. Ele mora na Alemanha. Henrique, muito obrigado. Mais uma vez eu peço, você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais, tá? Dessa maneira você vai ajudar o canal Mundano a ganhar novos interessados e novos inscritos. Passa para aquele seu amigo que gosta do assunto também. Vamos lá, vamos fazer esse canal crescer. E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.